Coloquei o título dessa palestra, então, como o mal do século, né, em tempos líquidos. Foi uma entrevista de Divaldo Franco que eu vi essa semana. É uma entrevista até antiga já, mas eu vi só esses dias, e ele aborda um tema bem denso, digamos assim. Em pouco tempo ele consegue abordar uma coisa bem densa. Começando pela frase que Jesus deixou, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai, falando sobre os diversos mundos existentes, sobre a evolução de cada mundo, assim como nós espíritos evoluímos, os mundos também evoluem, né? Atualmente nós estamos no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, e que está passando por uma mudança, uma transformação aí, para se tornar um mundo de regeneração. E para alteração desse mundo, estão encarnando aqui na Terra alguns espíritos, inclusive de outros planetas mais evoluídos, para ajudar nessa transformação. E esses espíritos têm vindo de outros planetas, outras galáxias, né, e acabam por vir nos auxiliar aqui. Esses espíritos têm chegado desde a década de 70, ou seja, não é de agora, é uma transformação realmente que vem sendo muito bem planejada, mas desde a década de 70, então, esses espíritos vêm encarnando e vêm progredindo, né, a Terra, de diversas formas. Aí. Opa, opa. Tá. Bom, nós chegamos meio que no ápice disso tudo, né? Nós tivemos vários desastres naturais, digamos assim, tivemos tsunamis, furacões, tivemos N coisas, e aí passamos por uma pandemia recentemente. Rosane solicita que a transcrição ao vivo seja habilitada. Vocês não estão me ouvindo? Eita, peraí. Tá, nunca usei esse recurso, vamos ver o que acontece. Não, acho que não foi, não. Só um minutinho, gente. Tá, acho que agora foi. Bom, então, a pandemia foi um marco, né? A pandemia foi um marco, então, nessa mudança toda, para essa transição de mundos. E a pandemia, ela veio realmente para levar os espíritos que não vão mais encarnar aqui na Terra, que são espíritos que estavam aqui, espíritos inferiores, para um mundo de regeneração. Então, são espíritos que saíram e vão reencarnar em outros mundos de provas e expiações também. E alguns espíritos desencarnaram para retornar à Terra, para auxiliar melhor nessa transição aí do mundo de regeneração. É um tema que o Divaldo aborda em alguns livros dele, tá? Então, tem um livro, Transição Planetária, que eu acho muito bacana, de 2010, tem Amanhecer de uma Nova Era, tem No Rumo ao Mundo de Regeneração. São livros que tratam bem dessa fase que a gente está vivendo. Enfim, eu vi então esse vídeo do Divaldo que fala do ano de 2024 ao ano de 2026, sendo que o ápice aí vai ser o ano de 2025, né? Vai ter a maior causa de morte do planeta. E essa maior causa de morte que nós vamos passar é devido à depressão. E a causa morte vai ser o suicídio. Ou seja, estamos chegando muito próximo dessa data, e cada vez mais a gente ouve falar sobre depressão, sobre suicídio, sobre ansiedade, que inclusive Divaldo também aborda isso, né, as causas aí, e o que contribui para que isso aconteça é a ansiedade,
o medo e a solidão. E a gente presencia cada vez mais nas mídias, nas redes sociais, o quanto isso está se agravando, o quanto isso realmente está virando uma epidemia, uma pandemia, né, na verdade, em relação a esse texto. A Organização Mundial da Saúde, em março desse ano, soltou um relatório que, do primeiro ano da pandemia, aumentou 25% os casos de depressão. Isso é muita coisa, é muita coisa. E quem mais foi impactado foram as mulheres e os jovens, e por conta também do isolamento social, né? As pessoas se distanciaram muito, se distanciaram da família, dos amigos, e aí aquele medo de contrair o vírus, de desencarnar, a luta, o luto, na verdade, né, pelos entes queridos, que muitos não tiveram nem oportunidade de se despedir, foi tudo muito rápido, e outros também porque perderam o emprego ou perderam a empresa, né, muitos empresários faliram, então essa questão financeira pegou bastante. Então foi assim, essa pandemia veio para dar um chacoalhão, realmente, e se a gente não tomar cuidado, né, isso pode se agravar e muito. Então nós que conhecemos um pouquinho aí do que a espiritualidade nos traz, um pouquinho do que o espiritismo traz e nos conforta, a gente tem que tomar um pouco mais cuidado. Aqui muito foi dado, mas será cobrado, né? Então, se nós temos conhecimento, nós temos que colocar esse conhecimento em prática também. A depressão é uma patologia. Depressão é quando falta algum neurotransmissor ali, algumas substâncias químicas para o bom funcionamento do corpo humano. O que a gente tem que diferenciar aí é a tristeza. Existem fases na nossa vida que nós passamos por algumas tristezas, e tristeza não é depressão, né? Uma tristeza muito grande durante muito tempo, que abala demais, pode vir a ser uma depressão. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a pessoa fica triste e já fala que é depressão, já vai no médico, já quer tomar a tarja preta, e isso acaba levando a outros fatores, acaba se agravando mais o quadro. Tá? Então a gente tem que saber aceitar as tristezas da nossa vida também. As substâncias que o corpo começa a diminuir a produção, né, que pode levar aí à depressão, é a serotonina, que acho que todo mundo conhece, mas recentemente eles falam muito da anandamida, que é outra substância aí também que pode ter uma baixa e levar a isso. Eu trouxe um caso curioso que eu vi de um repórter, é um repórter bem novo, na verdade, eu vi num programa de televisão, mas já tem tempo. É um repórter que ele viajava muito pelo mundo e viajava para lugares tipo África, uns lugares bem afastados, assim. E quando a gente fala de África, a primeira coisa que vem na cabeça é aquele povo bem pobre, bem sofrido, e que, nossa, coitados, devem ter uma depressão, assim, deve estar todo mundo muito, muito triste. E o que o repórter relatou uma vez, que me chamou muito a atenção, é que sim, eles sofrem por falta de coisas físicas, né, de coisas básicas. Então, falta da saúde, de alimentação, de vestuário, de água, né? Então, sim, eles sofrem, mas eles não sofrem da forma como nós imaginamos, da forma como nós sofremos, porque lá é meio que todo mundo igual. É diferente da gente, que principalmente quando a gente entra aí nas redes sociais, que a gente vê um mundo que na verdade não existe, aquele mundo perfeito, aquele mundo onde as pessoas são felizes, e aí a gente fica se comparando com aquilo tudo. E essa comparação, a gente começa a ficar triste, a gente começa a sofrer porque eu não tenho aquilo, porque eu não sou assim, porque me falta tal coisa. Então, essa comparação, ela é muito prejudicial para a gente. Então, sim, existem muitos casos onde realmente há um sofrimento, né, como o caso aí do repórter que eu comentei, mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente sofre e, e não tem muita lógica no que a gente está sofrendo, porque a gente fica se comparando com uma coisa que não é real. Bom, falando um pouquinho da ansiedade agora, que é outro transtorno, né, bem complicado nos dias de hoje, principalmente esse
pós-pandemia, ainda, né, finalzinho aí de pandemia, existe a ansiedade que é uma ansiedade natural, é uma ansiedade sadia até, né? É aquela ansiedade que, poxa, faz tempo que eu não encontro minha família, que eu não vejo um ente querido, que eu não vejo um amigo, então vou me encontrar com ele, aquela ansiedade de querer chegar logo àquele momento, ou então aquela ansiedade porque, ai, estou para sair de férias, quero fazer uma viagem, então existe essa ansiedade, né, sadia. Conquistou um emprego novo, né, muito tempo desempregado e vai iniciar num emprego. Então, isso é ok, é natural. O problema é aquela ansiedade patológica. É aí que a coisa começa a complicar. Falando um pouquinho de corpo humano, tá? Falando um pouquinho do nosso sistema nervoso. Existe uma parte do sistema nervoso, que a gente chama de autônomo, que ele é dividido aí em simpático e parasimpático. Eu sei que é um monte de nome, não precisam se preocupar com isso. Mas só para entender um pouquinho. Lá no tempo das cavernas, né, lá nos primórdios, o ser humano ele tinha que ser muito ligeiro, porque ele enfrentava muito predador e ele também tinha que caçar para sobreviver. Então, quando o ser humano ele estava diante de um perigo, o corpo dele se preparava para aquele perigo, né? Por isso que eu falei dessa questão aí do sistema nervoso autônomo. O corpo se prepara. E realmente, nós produzimos substâncias químicas porque ou a gente tem que correr, ou a gente tem que lutar, né? Aquele mecanismo de luta ou fuga, que a gente costuma ver aí nas literaturas e tudo mais. Então, realmente, o nosso corpo, ele produz essas substâncias. O que aconteceu foi que, com o passar aí dos milênios, chegamos onde finalmente chegamos, só que o nosso corpo, ele continua com essa reação. Se você der o estímulo para ele, ele vai se preparar ou para lutar ou para fugir. E o que acontece na ansiedade? É, a gente acaba criando situações que o corpo entende que aquilo é uma ameaça e ele acaba se preparando por aquilo. Então, a ansiedade, na verdade, que a gente acaba tendo, né, a ansiedade, ela é uma ilusão, na verdade. A gente quer controlar o tempo, quer controlar as pessoas, quer controlar coisas, quer controlar situações, e que, na verdade, não depende da gente. E aí, quando as coisas não saem como a gente quer, a gente se arma todo. A gente, né, tem ou aquela decepção, ou então não aceita, o nosso corpo entende que é uma luta, ou que é uma fuga, e ele se prepara todo para aquilo. Então, isso sobrecarrega o nosso corpo realmente, são substâncias químicas que a gente produz sem necessidade, e isso acaba gerando uma agonia muito grande. Então, nós devemos aceitar as pessoas como elas são, devemos aceitar as coisas como elas são. Se a gente não aceita, a gente tem que procurar pelo menos alguma forma que a gente possa colaborar com aquela pessoa para que ela cresça espiritualmente, para que ela evolua, né? Se a gente não concorda com uma situação, ok, o que nós podemos fazer para que aquela situação melhore? É esse o pensamento que nós temos que ter, e não ficar sofrendo por aquela situação, ou porque a pessoa tinha que ser assim, a pessoa tinha que ser, mas a pessoa fez aquilo ou deixou de fazer. Não, a gente tem que aceitar, né? É difícil, é bem complicado, mas é a realidade. Eu trouxe também uma coisa que me chamou muita atenção, assisti aí um documentário chamado O Dilema das Redes, se eu não me engano é esse o nome, que fala sobre as redes sociais, que é o que a gente está imerso muito hoje em dia. O que ele traz? Ele traz vários atores, né? Atores que eu digo assim, pessoas que contribuíram para o nascimento das redes sociais e por mantê-las. Então, pessoas que criaram um botão ali de curtir do Facebook, os likes, enfim, várias pessoas envolvidas na criação das redes sociais. E o que esse documentário traz é que elas se sentem culpadas de uma certa forma e elas estão tentando
reverter a situação também de alguma forma. Porque quando eles criaram as redes sociais, a intenção era unir as pessoas, era facilitar a comunicação. E hoje o que a gente vê é que as redes sociais deu um efeito aí inverso. Elas criaram meio que um caos, as pessoas estão muito ansiosas por porque tudo muito rápido, né? Eu sou do tempo da carta ainda, gente. Na minha infância, até minha adolescência ali, não existia telefone. Então, se a gente quisesse notícia de algum parente, era carta. Hoje em dia, a gente manda uma mensagem em alguma rede social, ai da pessoa se não responder com urgência, né? Nossa, a pessoa está online, ela não me responde, que absurdo isso. Então, ficou tudo muito instantâneo e a gente não entende que às vezes a pessoa ou está trabalhando ou está mandando uma mensagem ali com uma urgência, ela não está ali disponível ao nosso bel prazer, né? E a gente acaba sofrendo por causa disso. Como assim a pessoa não me responde? Nossa, acabei de postar uma foto, eu não tenho muitos likes. As pessoas não gostam de mim, as pessoas não estão me curtindo. Gente, isso não é a vida real, né? Eu já vi casos, inclusive, que de pessoas comprarem cachorro para tirar fotinho com o cachorro, porque o cachorro engaja, animais, né? Engajam bastante nas redes sociais. A pessoa compra um cachorro para tirar foto e depois abandona o cachorro, ou maltrata o cachorro, sabe? Então começa a ficar um absurdo. O próprio Instagram teve uma época que ele tirou a visualização da quantidade de curtida ali, por causa dessa demanda, porque estava ficando insustentável a coisa. Então, recomendo esse documentário para quem puder assistir. Tem um pouquinho mais de 1 hora, não é muito longo, mas vale muito a pena para a gente parar e refletir o que a gente está fazendo com as nossas vidas, né? Bom, a ansiedade é uma inquietude do espírito, né? Quando o espírito aí, ele não para quieto, ele está muito agitado e por conta disso ele acaba ficando infeliz. Então a gente realmente precisa parar um pouquinho, dar um tempinho para a gente mesmo, né? Parar e se conectar com Cristo, com os nossos mentores de luz, com os nossos amigos espirituais, para que a gente possa se reequilibrar e realmente ver o que é importante na nossa vida, tá? E não ficar sufocado com esse monte de coisa, com essa enxurrada de informação que chega até a gente. Eu gosto muito de um filósofo, Zygmunt Bauman, que ele aborda muito sobre o mundo líquido, que antigamente o mundo era sólido, existiam determinadas coisas e a gente fazia daquele jeito que dava certo. De umas décadas para cá, principalmente com o advento aí da internet, que facilitou muito a comunicação, as coisas se tornaram muito líquidas, ou seja, elas não têm mais forma, é tudo muito volátil, tudo corre muito rápido. Então, os relacionamentos estão assim, né? Ninguém mais quer construir alguma coisa, não, as pessoas simplesmente ficam, se não der certo, troca, né? As pessoas já casam pensando, se não der certo, tchau. O emprego também está assim, as pessoas não querem mais se esforçar no emprego, não querem mais construir uma carreira, e até as próprias empresas, realmente é difícil construir uma carreira, porque as coisas mudam tão rápido, que se o profissional não acompanha, a empresa tem que contratar alguém que está acompanhando o mercado. Então, é de uma volatilidade, assim, muito grande, para tudo, né? Até as próprias religiões. Eu gosto muito dessa abordagem, quem faz é o Leandro Carnal, que é um professor de História da Unicamp, que até as próprias religiões, elas se tornaram muito específicas. Ele usa uma palavra que fugiu agora, mas cada religião tem o seu dogma, segue de uma forma, só que as pessoas hoje em dia, elas seguem da forma que elas acham, e não de como aquela religião realmente é pregada, né? Então, cada ser está começando a construir os seus próprios critérios. Até aí, ok, a pessoa acredita no que faz bem para ela. O que não está ok é a pessoa brigar com os outros porque a visão dela é a única certa.
E isso está acontecendo aos montes, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Outra coisa que o Divaldo abordou ali em relação ao medo, por causa disso tudo, de toda essa volatilidade, de muita coisa que acontece, a gente acaba tendo medo por causa do desconhecido. A gente não sabe qual é o próximo passo, a gente não sabe o que vai acontecer. Como eu falei, a gente manda uma mensagem lá, a pessoa visualiza, está online e não responde. Nossa, por que ela não responde? Né? E a gente começa a ter até um certo medo, um certo receio. Será que ela está brava comigo? Será que ela não gostou de alguma coisa? Será que foi a última reunião que nós fizemos? Será? Né? E esse medo que a gente cria do desconhecido, a gente também parar, respirar e entender que não é assim. Terceira coisa que Divaldo aborda é a solidão, é a sensação de abandono que muitas vezes nós temos e que realmente acontece, né? Mas muitas vezes nós damos muito mais importância, nós ampliamos muito mais a coisa, damos muito mais importância para aquilo do que para outras coisas benéficas para a gente. Tem um livro que eu também gosto muito, é um livro chamado Amorosidade, que é a cura da ferida do abandono, que ele retrata bem essa questão do medo, da solidão. E a solidão, ela é complicada, né? Leandro Carnal, inclusive, escreveu um livro aí, O Dilema do Porco-Espinho, que retrata a solidão durante os séculos, aí, tanto na arte, no cinema, nos livros, enfim, em várias situações aí, que a solidão, ela trouxe muitos benefícios, digamos assim, em relação à arte, mas pessoas sofreram muito por conta disso. E ele aborda uma palavrinha que eu gosto muito, que é a solitude. É quando a pessoa, ela está sozinha, mas ela está bem consigo mesma, ela se conhece, ela se entende, ela entende o mundo e ela fica bem. Por mais que ela esteja sozinha, ela está bem. Então ela não tem solidão, ela tem solitude. E isso é benéfico. Isso até é uma coisa que nós podemos procurar, né? Eu não preciso estar num sábado à noite em casa choramingando porque eu não saí, eu não tenho amigos. Não, eu estou num sábado à noite em casa com uma xícara de chá, lendo um bom livro e eu estou bem. E está tudo bem. Quantas pessoas a gente conhece que consegue chegar nesse estado? Difícil, né? Bem difícil. Mas é possível, é bem possível. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que ele aborda sobre a melancolia e, e ele traz um trechinho que fala bem sobre isso que a gente está abordando aqui. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para se libertar. Gente, a felicidade não é desse mundo, né? Se a gente está encarnado aqui na Terra, alguma coisa a gente tem para fazer, né? A gente tem que evoluir, a gente tem que ajudar. Enfim, se a gente está encarnado na Terra, alguma coisa tem. E podemos e devemos buscar a felicidade, mas lembrando que a felicidade não é essa felicidade terrena, né? A que a gente acha que é felicidade. Felicidade mesmo não é desse mundo. E lembrando também que aquela questão da afinidade, semelhantes, né, que se atraem. Se a gente fica com o pensamento preso, nesses casos de ansiedade, de solidão, a gente acaba atraindo espíritos com essa, oh meu Deus, com essa vibração. E isso acaba piorando o nosso quadro também. Então, o que a gente pode fazer, né, para melhorar tudo isso? A gente tem que vigiar os nossos pensamentos, orar e vigiar. Lembram? Então, a gente tem que levar os nossos pensamentos para que a gente possa atrair a espiritualidade amiga, para que a gente possa atrair nossos mentores de luz. Eles conseguem cuidar da gente, a gente que muitas vezes acaba se afastando deles, né?
tem uma historinha também que eu gosto bastante, que é a história dos dois lobos. É uma história indígena, né, da tribo Cherokee. Diz que dois anciões Cherokee estavam de olho numa criança da aldeia, e quando essa criança era frustrada, né, ou se sentia injustiçada, ela se tornava mais agressiva. E aí um dos anciões chegou para essa criança e falou que eu entendo a sua raiva, eu realmente entendo. Porque dentro de mim existe uma batalha muito grande entre dois lobos. Existe um lobo que ele é mau. E esse lobo mau, ele tem os dentes cair, né, gente? Vocês estão me ouvindo? Só dá um alôzinho. Claudinha, chacoalha a cabeça se estiver me ouvindo. Ai, caramba. Espera aí, gente, que eu perdi toda a configuração aqui. Minha internet caiu para ajudar. Mas espera aí que já vamos resolver este problema. Eita. Espera aí. Ok, acho que voltamos. Tá, então falando do lobo, né? O ancião, então, falou que dentro dele tinha um lobo que era mau, que os dentes desse lobo eram fortes como a raiva, como a inveja, como o ciúme, como o orgulho, e principalmente como o egoísmo. E o outro lobo era um lobo que era bom. E o seu olhar era forte como a alegria, como a esperança, como a paz, como a empatia, a verdade, como o perdão e como a fé. E esses dois lobos, eles brigavam muito entre si, para ver quem que ganhava. E o garoto perguntou: qual deles que vence? E o ancião respondeu: aquele que eu alimento. Aí eu pergunto: qual dos lobos cada um está alimentando? É difícil? É difícil. É uma coisa para a gente parar e refletir o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Outra coisa, nós podemos aprender muito com a natureza. Nesses momentos que a gente passa por tristezas, que a gente vê o mundo escuro, que parece que não tem saída, a gente tem que relembrar aí o que a natureza tem para nos ensinar, né? A gente tem que parar, até então, outra historinha que eu gosto, a gente tem que parar de associar a escuridão com o medo, com o mal e com o ruim, porque quando a gente olha para a natureza, olha para as coisas ao nosso redor, né? A gente fecha os olhos para beijar, para sonhar, para dormir, relaxar, meditar. Você adentra a escuridão para poder fazer isso. O céu nos permite ver a lua e as estrelas brilhando. A maior parte do universo está em constante escuridão. Quando a gente planta uma sementinha na terra, a gente planta ela na escuridão para que ela cresça. A mãe carrega uma nova vida ali dentro da barriga na escuridão. Aquela criança ela vai se desenvolver durante meses numa escuridão antes de nascer. A escuridão é um solo fértil para a vida, para a criação da vida. Então a gente tem que aceitar tanto a luz quanto a escuridão que existe em cada um de nós, porque uma não existe sem a outra, né? A escuridão ela é tão importante e tão bela quanto a própria luz. Todos nós temos nossas sombras. Nós temos as nossas partes boas e as nossas partes não tão boas assim que a gente tem que trabalhar para evoluir. Cada um de nós conhecemos bem essas nossas partes, porque muitas vezes a gente só conhece a parte boa, né? A nossa sombra a gente não quer nem saber. E a gente tem que fazer as pazes com as nossas sombras, a gente tem que se conhecer, isso é autoconhecimento, é saber como nós somos, como nós reagimos, porque conhecendo isso, a gente consegue melhorar, a gente sabe onde nós estamos errando e a gente consegue melhorar para a nossa evolução, é para o nosso bem mesmo. Bom,
Vamos chegando ao final, então, da nossa reunião. Eu achei um assunto bem importante de ser abordado, porque estamos próximo dessa data, né, 2025 está quase aí, lembrando que a gente vai entrar, começa em 2024, então eu peço encarecidamente para vocês ficarem bem atentos às pessoas ao redor. Se vocês perceberem alguém que está muito triste, está muito ansioso, está muito exaltado, dê uma atenção para aquela pessoa, porque vai piorar, vai piorar. E nós que estamos aqui, nós temos o conhecimento, nós temos o dever de ajudar cada vez mais as pessoas ao nosso redor. Quem a gente puder, nós devemos ajudar, porque nós vamos passar por uma fase bem complicada daqui a um tempinho.